Antes dos dois protótipos de One Piece, Eiichiro Oda fez 4 one-shots de mangá. O primeiro deles se chamava Wanted, e como o nome sugere, o mangá conta a história de um homem procurado. Seu nome era Gil Bastar, um pistoleiro muito habilidoso que nunca teve a intenção de matar ninguém, mas que acabou matando muita gente por legítima defesa, porque a cada nova morte, mais e mais sua recompensa subia e mais gente o perseguia. Um dos assassinatos mais toscos que ele fez foi contra um homem chamado Wild Joe. Os dois estavam prontos para duelar, até que Gil aponta gritando para algo atrás de Joe, e foi exatamente nesse momento de hesitação que Gil aproveitou para dar um tiro certeiro na cabeça de seu perseguidor. Depois de uma derrota tão suja como essa, a alma de Joey não conseguia descansar em paz, e então passou a atormentar Gil dia após dia. Porém algo inesperado aconteceu. Gil por algum motivo era capaz de ver e ouvir o fantasma de Joey, então eles conversam um pouco. Nesse papo, Joey diz a ele que a polícia contratou um hitman, chamado Sino Fênix, para dar cabo a ele devido à quantidade absurda de mortes que ele causava. 2 dias depois, Gil acaba dando de cara com um Sino sem querer em um bar. Ele consegue fugir sem ser notado por estar usando um disfarce, porém Joey não deixaria essa chance escapar. Então decide possuir Gil para assim entregar sua identidade a Sino. O plano não só funcionou, como foi ainda melhor do que o esperado, já que agora não só Sino estava atrás dele, e sim a cidade inteira. Mas mesmo assim, Gil dá um jeito de se esconder para pensar num plano. E ele foi o seguinte: ele chamaria a atenção de Sino com uma pedra e depois atiraria nele pelas costas. O plano dá certo e Sino é derrotado, porém ele ainda estava vivo. Então Gil atira numa cerca e derruba um barril na cabeça dele, assim o matando de vez e fazendo com que os outros perseguidores desistissem de sua cabeça. Joey finalmente consegue partir em paz por reconhecer a habilidade de Gil, e o pistoleiro nunca mais é visto. O segundo one-shot se chama Kamikara Mirai no Presento, e a história dele é tão interessante que eu decidi fazer um vídeo inteiro dedicado a ele. Então se você quiser ver é só clicar no card ou ir no primeiro comentário fixado. Continuando. O terceiro one-shot se chama Ikiako, e ele conta a história de um monge andarilho. Enquanto ele cruzava uma floresta escura, uma criatura bizarra aparece e lhe assusta. O monge correu tanto que conseguiu fugir dela sem maiores consequências. Ao longe ele avista luzes de um vilarejo, e ao chegar lá o monge descobre que aquela coisa da floresta andava aterrorizando essa vila também. E já que ele era um monge, o vilarejo todo se encheu de esperança que ele pudesse resolver o caso. Só que ele ainda era um aprendiz, e o único objetivo dele naquele momento era arranjar um lugar para ficar. Então, para não ficar em dívida com ninguém, ele resolveu dormir no templo da vila. Entretanto, quando ele menos esperava, aquele monstro cai do céu na frente dele. E depois de implorar por sua vida, nos é revelado que aquilo na verdade era uma máscara, e que não tinha monstro nenhum ali, apenas um guardião entediado que gostava de pregar peças nas pessoas. Depois do susto, eles conversam um pouco, então o monge diz a ele que estava à procura de seu mestre que está desaparecido há 5 anos. Em seguida, o monge comenta do susto que levou na floresta mais cedo, porém o guardião não se lembrava de ter assustado alguém lá. E para piorar, quando ele achou que lembrou, a floresta que ele cita ficava na outra direção. Ou seja, ao que tudo indica, de fato existia uma criatura vivendo ali. O guardião então comenta que um amigo dele estava investigando um possível monstro na região, mas que ele ainda não havia retornado. O monge então pede ajuda ao guardião, porém ele se recusa dizendo que guardiões não podem interferir. Depois dessa resposta, o monge decide sair de fininho no meio da noite, já que ele não tinha condições de enfrentar aquela coisa sozinho. Porém, de repente uma voz gritando "Eu odeio monges!" ecoa de um lugar da floresta, e em seguida o monstro aparece. O monge tenta atacá-lo, mas acaba sendo surrado no processo. Num momento de desespero, o monge tenta dialogar com a criatura, porém não surte efeito, já que ele menciona que o último monge que ele comeu também tinha feito isso, porém como distração para tentar atacá-lo com a guarda abaixo. O guardião então aparece, e ao ver as roupas que o monstro vestia, perguntou qual era o nome desse monge que ele comeu, e a resposta foi Kouxin. Naquele momento, o guardião, que não deveria interferir, ficou enfurecido, já que Kouxin era o nome de seu amigo, e aquelas eram suas roupas. Ele então se prepara para sacar sua espada, mas é interrompido pelo monge. Em resumo, o que ele disse foi o seguinte: já que você não pode interferir, deixa que eu cuido disso, porque Kouxin era a pessoa que eu estava procurando, o meu mestre. O monge então pega emprestado a katana do guardião e corta o monstro ao meio. E a história termina com o guardião dando a katana para o monge, e ele começando uma jornada que o consagraria como um lendário exterminador de demônios. O quarto one-shot se chama Monsters, e ele se passa em um vilarejo que no passado foi devastado por um dragão. De lá pra cá, a vila se reergueu, e o protagonista dessa história aparece sendo enxotado de um restaurante por não ter dinheiro para pagar a sua refeição. Além dele, mais 2 personagens são apresentados, a garçonete Flare e o mestre espadachim Shirano.
Na cena seguinte, a gente vê que o protagonista conseguiu entrar no restaurante de Flare, e é revelado que seu nome é Ryuma. Shirano já estava de saída, quando sem querer acaba esbarrando a bainha de sua espada contra a de Ryuma. O problema é que Ryuma é um samurai muito tradicional, e para ele esse tipo de toque é um insulto tremendo, e um pretexto para um duelo mortal. Shirano desvia do golpe do samurai e em seguida contra-ataca com sua espada, deixando ele sem reação e terminando com o duelo. Esse desfecho não satisfez Ryuma, porém Flare ficou tão bravo com ele, que por respeito à sua salvadora, ele decidiu parar. Detalhe que quando Shirano desviou, Ryuma cortou uma estátua de bronze ao meio. Depois dessa confusão, o bartender conta a Ryuma sobre a tragédia causada pelo dragão. Segundo ele, Shirano havia conseguido salvar Flare dos escombros, e é por isso que ele é tido como um grande herói nessa região, além de sua força só não se equiparar à do rei espadachim. Ao descobrir isso, Ryuma automaticamente fica interessado em enfrentar esse tal rei, mas o bartender diz que ele não aparece muito, e poucas pessoas sabem qual é sua real aparência. Após sair do restaurante, outra pessoa esbarra na espada do samurai. Porém, quando Ryuma foi tirar satisfação, o cara começou a fingir ter sido esfaqueado por ele. O homem diz que não morreria sozinho, e então assopra um chifre de dragão, como se fosse um berrante, e o destrói em seguida. Ryuma não entendeu nada, mas os aldeões sabiam muito bem o que aquilo significava. O dragão que antes devastou aquelas terras estava a caminho mais uma vez, e o culpado era Ryuma. Depois disso, uma parte da galera sai correndo, enquanto outra vai lá tirar satisfação com ele. E quando Ryuma tenta se explicar com Flare, ela dá um tapa na cara dele e diz que jamais o teria salvo se soubesse que ele era esse tipo de gente. No meio da confusão, Shirano aparece, confirma a veracidade do chifre e em seguida pede para que os aldeões evacuassem a cidade para que ele pudesse lutar contra o monstro. Flare fica indignada, porque ela sabia que ele não tinha chance contra a fera, mas ele insiste nisso e os aldeões acabam aceitando. Depois da evacuação, Flare decide ir atrás dele. Ryuma segue, porém ao chegar lá, o que eles veem é chocante. Na verdade, Shirano e aquele cara da facada estavam trabalhando juntos, e tudo que eles queriam era roubar todas as riquezas da cidade enquanto ela estivesse vazia. Quando Flare vê isso ao longe, ela fica sem ação, então Ryuma a puxa para que ela não seja vista por eles. Enquanto isso, os dois continuam caçoando de tudo e todos, por conta de seu plano ter funcionado perfeitamente. Na época do primeiro incidente, eles tinham feito exatamente a mesma coisa. E nessa cena de flashback é mostrado que Shirano matou todos os sobreviventes, menos Flare. E ele só fez isso para consagrar ainda mais a sua imagem. Detalhe que um dos caras que ele matou foi o pai de Flare, enquanto ela estava desacordada. Depois desse flashback, Flare se desculpa com Ryuma e depois se tranca em casa onde chora muito por tudo que aconteceu. O samurai então fica extremamente enfurecido e decide enfrentar Shirano mais uma vez. Quando chega lá, o canalha assume todo o esquema na cara dele, e quando parte para cima do samurai, Ryuma o derrota com apenas um golpe. Quando o ajudante percebe o tamanho da encrenca em que se meteu, ele começa a dizer que ele era o único que poderia parar o dragão, já que aquele chifre de antes era falso, mas que ele possui o verdadeiro e que se ele fosse morto nada poderia impedir aquele monstro. Eis que então do céu, enfim, o dragão aparece. Ryuma sobe em uma das casas e enfrenta a criatura sem hesitar. Resultado: com apenas um golpe ele foi capaz de decapitar a criatura, assim resolvendo para sempre o problema daquele povo. Depois disso ele diz a Flare para dar mais valor à sua vida, ela o agradece pelo que fez, e ele diz que voltará em busca de comida em breve. E a história acaba com um bartender dizendo que Ryuma era na verdade o rei espadachim, só que nem ele mesmo tinha percebido isso ainda. Beleza, agora eu vou dar a minha opinião sobre essas histórias. Wanted é um one-shot que retrata muito bem o senso de humor que Oda acabaria levando para One Piece, além de mostrar pra gente que desde sempre ele já gostava dessa ideia dos cartazes de procurado. Ah, e uma coisa legal que eu notei é que esse quadro aqui se assemelha muito a esse de One Piece, onde o Luke Run dá um tiro lateral em um dos bandidos da montanha. Parece que não fui só eu que achei essa cena bem foda, já que foi reaproveitado. Sobre o Ikkyaki eu sinceramente não tenho muito o que dizer. Ele também trabalha muito bem o humor e tem um twist bem legal no final, mas nada muito excepcional. A única coisa talvez seja o fato do protagonista ser um monge que vira um espadachim e tem um X na cabeça. Talvez isso tenha sido uma referência ao Samurai X, já que Oda trabalhou como assistente do autor dessa obra. E por fim, Monsters. Esse pra mim é praticamente One Piece só com outra skin. A essência dos conflitos da obra dos piratas tá aí. Até o lance da plateia ficar se metendo no meio das conversas e você ficar sabendo o que eles estão achando é igualzinho que ele faz até hoje. Sem falar na habilidade incrível que ele tem de criar personagens detestáveis, como Shirano. Falando nele, o seu design muito provavelmente inspirou o personagem de One Piece, Drácula e Mihawk, já que os dois são tipo uns mosqueteiros.
Outra coisa que eu também achei bem parecida é o fato de Ryuma ter a mesma mania que o Ruffy tem de chamar as outras pessoas por apelidos, como no caso de Shirano, que ele sempre se referencia como o do bigode. Aí uma parada legal é que existe um easter egg de Ikki e Ako dentro desse one shot, e ele acontece em um quadro onde o monge aparece andando pela cidade. No fim, eu gostei bastante do que eu vi aqui, e obras como essas só me deixam com ainda mais vontade de ver um novo mangá escrito por esse incrível autor. E então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. E então é isso, falou galera!